Salmos 34, versículo 7 a 10, diz assim: e o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que eu tenho, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós santos, pois não tem falta alguma aquele que nele tem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Glória a Deus. Querido Deus, te louvamos, te bendizemos por esta palavra, que o Senhor já tem falado conosco por meio desta palavra, e o Senhor continue falando, Senhor, aos nossos corações, pois ainda precisamos de ouvir a tua voz, nesse culto doutrinário, nesse culto de oração. Meu Deus, estamos aqui para falar contigo, mas também estamos aqui para ouvir a tua voz, para nos alimentar e nos fortalecer da tua santa palavra. Não seja eu, mas o teu Espírito Santo que venha falar conosco por meio dessa palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, queridos irmãos. Mais uma vez o Senhor nos concede essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender a palavra do Senhor, mesmo diante do momento difícil que estamos passando no nosso país, mas a obra de Deus, ela não pode parar. Glória a Jesus. Estamos aqui diante de um texto, que é um salmo que nos exorta a confiar no Senhor. Glória a Jesus. E se tem uma coisa que nós estamos precisando, irmão, nesses últimos dias, é aprender a confiar no Senhor, é colocar a nossa fé em ação. Glória a Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, momento em que nós precisamos depositar a nossa total confiança no Senhor. Confiança é segurança íntima, é fé, é crédito. Então, confiar é ter segurança íntima, profunda, fé, crédito, e nós precisamos disso nesse momento. E confiar também pode trazer um sentido de acreditar que algo vai dar certo. Amém? Confiar também traz um sentido de crer que algo vai dar certo. Isso no sentido positivo. Glória a Jesus. E é isso que nós precisamos nesses últimos dias. Confiar que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Confiar em quem nós servimos, no Deus que nós professamos. Glória a Jesus. Porque nós temos respaldo bíblico de que o Deus que nós servimos, o Deus criador dos céus e da terra, Ele é um Deus de livramento. Glória a Deus. Então, meus queridos, eu quero trazer essa palavra para advertir a igreja, para que a gente possa estar confiante em Deus e não se deixar levar por caminhos que podem ser laços na nossa vida. Quem lembra do Provérbios 29, 25? Quem lembra do Provérbios 29, 25? Nós temos uma versão aqui que diz: o receio do homem armará laço, mas o que confia no Senhor seguro. Segurança em Deus. O que é que o versículo diz? O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme. Irmãos, ai Jesus, eu vou ter que falar um negócio aqui. Vai ser o jeito. Vai ser o jeito. Rolou um áudio aí, inclusive eu estou com ele aqui, está aqui no celular, o áudio, falando sobre uma provável revelação que alguém teve, em que Deus mostrou que dentro da Bíblia tinha um fio de cabelo. Não sei se os irmãos já ouviram isso aí, se já chegou aqui em Serraria,
Se não chegou, né? Se não chegou, pode chegar. E se chegar, eu estou advertindo os irmãos. Por que advertindo os irmãos? Porque dizia que esse fio de cabelo encontrado dentro da Bíblia, que é semelhante a um cabelo de uma criança, um cabelo dourado, era para ser usado dentro da água. Essa água você ingerir e assim você ficaria imune do vírus, do coronavírus, do Covid-19. É como se fosse uma vacina, né, que imuniza a pessoa. E nesse momento de desespero, irmãos, se a gente brincar, até a gente acredita. Tu acredita, né? Eu não acreditei muito, não. Porque da minha vida eu pego e pode cair o cabelo. Tu acha cabelo direto dentro da Bíblia, né? A Bíblia eu achei. Irmãos, Deus revela. Quem crê que Deus revela? Revela. Nós podemos condenar essa pessoa, bater o martelo. A pessoa está num momento difícil. Todo mundo tem sonho, mas tem sonho que é a revelação de Deus. Só que tem sonho que a gente sabe que ele fala da carne, não é verdade? Então o que é que nós temos que ver? Buscar respaldo bíblico na palavra. Buscar respaldo bíblico. Nós vamos ver aqui o áudio. Vamos ver aqui o áudio. Aí a gente vai ver aqui rapidinho. Então, irmãos, aqui está o áudio. Eu vou começar. Vou soltar o áudio aqui para os irmãos ouvirem. Aquele homem aí que veio e procura na Bíblia aí de vocês aí, a gente encontrou tipo uma revelação que uma moça teve. É um cabelo fininho, fininho, tipo de bebê, lourinho. Eu encontrei na minha, a Alessandra também encontrou. Uma Alessandra falou tanto. Para espalhar para o maior número de pessoas que tu puder. E pode pedir para espalhar. E na hora que tu encontrar, tira a foto da página que tu encontrar. Eu tô, a gente, agora que eu tô voltando ao normal, mas eu tava me tremendo toda, e já tá dentro da água, com 2 fios de cabelo, o tamanho do cabelo de um recém-nascido. É incrível, ele fica guardadinho, bem guardadinho, assim, parece que alguém veio e colocou mesmo. É surreal. Irmãos, esse momento de desespero, a pessoa quer acreditar, principalmente aqueles que não têm conhecimento da verdade. Na Bíblia, o único momento que nós encontramos na Bíblia algo semelhante foi quando Eliseu, o profeta Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 2, e aí ele lançou sal na fonte das águas, e as águas se tornaram potáveis. Então, isso é um texto que a gente tem um respaldo bíblico, e que muita gente pega isso para fazer disso uma doutrina, né? Para fazer disso uma doutrina. Mas nós temos aqui Pedro Salatiel, que ele estava conversando com ele hoje, e ele me contando que ele teve uma certa participação lá nas práticas espíritas, né? E a gente sabe que tem muita coisa que é usada hoje dentro das igrejas, irmão, que são práticas espíritas pagãs. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque tem visão? Tem, mas também tem visagem, né? Tem revelação? Tem, mas também tem revelamento, não é assim? Tem profecia? Tem, mas também tem profetada, né? E a gente tem que ter cuidado, porque nós não precisamos beber água de cabelo, até porque se você achar o cabelo no pão, você não quer mais o pão. Quando você acha o cabelo numa comida, você ainda quer comer ela. Cabelo, irmão, é sinônimo de cabelo, é um negócio assim, né? É um negócio anormal, é um negócio para você entender que é da luz, que é de Deus, o cabelo. Bota o cabelo na água, beber água com cabelo, né? Cabelo não é higiênico. Quem garante que esse cabelo que se achou dentro da Bíblia é realmente um cabelo dourado enviado por Deus dentro da Bíblia, né? A gente tem esse algo aqui, mas teve até pessoas aí, hoje já houve um comentário aí em Salgadinho, que era o cabelo do anjo, que até sabendo, deve estar escrito na Bíblia, no cabelo do anjo de cura. Estavam lendo a Bíblia, só tem uma vantagem esse negócio, está fazendo o povo ler a Bíblia. Essa revelação só tem uma vantagem, e está fazendo o povo pegar na Bíblia, pelo menos para
Bíblia, né? Para lembrar que existe uma Bíblia. O que eu estou achando bom só isso, né? Que eles estão lembrando que tem uma Bíblia. E aí então, porque você sabe, que uma conversa vai de um jeito, depois já entende de outro, daqui a pouco já estamos dizendo que é o cabelo de Maria, né? Daqui a pouco já começa a dizer que é o cabelo de Maria dentro da Bíblia. E assim vai. Uma coisa vai puxando o outro. Mas, irmãos, eu vou te fazer uma pergunta. Tu quer o cabelo do anjo ou tu prefere o anjo inteiro ao teu redor? Tu quer o cabelo do anjo, tu já tem um anjo ao teu lado. Para que tu quer o cabelo dele? Me disse que ele não é um anjo, não, é os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que eu tenho e os livra do mal. Sabe onde é que Satanás está? Ao nosso derredor. 1 Pedro 5 e 8. Onde é que ele está? Ele vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar de sede, sóbrio e vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor, os anjos, eles vão lá perto de tu, ficam um pouquinho lá e vão embora na noite. Acampam ao redor daqueles que eu tenho e os livros. Eles estão acampados. Acampado é chegar lá e depois ir embora, não. Ele fica lá ao redor, acampado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui confirmar uma palavra para a gente daqui a pouquinho concluir. Vou pedir daqui a pouco para o Salatiel trazer uma palavra breve aqui falando sobre a experiência que ele tem com essa questão de cabelo dentro da feitiçaria, porque ele é um ex. Como é o nome, irmão? Ex-Babalorixá. Esse nome aí é difícil de falar. Vocês escutaram, irmão? Ele é esse negócio aí, entendeu? Vamos dizer assim, ex-pai de santo, né? E ele entende um pouco, ele vivenciou isso, e ele sabe para que era usado as pratas espíritas, o copo d'água, qual era o propósito do copo d'água, qual era o propósito da rosa vermelha, qual era o propósito desse negócio lá do cabelo que invocava o que e quem, né? Então ele tem essa experiência, e a gente trouxe ele aqui para a gente complementar essa palavra. Mas antes disso, eu quero ressaltar aqui com a igreja que nós temos um Deus que é por nós e que o anjo do Senhor já está conosco. Amém? Se estão dizendo na revelação que é o cabelo de um bebê, depois já estão dizendo que é o cabelo do anjo, né? E assim vai. Mas, irmãos, vamos ver aqui. A irmã Ávila está com o texto marcado, pedi para ela me ajudar, e eu quero ler com os irmãos o que está em Êxodo 14, vamos ler o 19 e o 20. Êxodo 14, 19 e 20, e depois o Salatiel vai trazer aqui uma palavra para a gente complementar o que nós estamos aprendendo aqui hoje, para a gente tirar nossas conclusões. Nós nos reunimos aqui para isso, para aprender, para estar alerta, para poder receber de Deus alguma coisa, né? E Ele está falando conosco, amém? Então vamos para Êxodo 14, veja o 19 e 20. Vamos lá. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Olha. Porém, a coluna de nuvem se retirou de diante deles. Glória a Jesus. E se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles Glória e a para eles esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Veja como o nosso Deus é o Deus de livramento. Além de Deus livrar Israel das pragas que caíram no Egito, da saraiva, da úlcera, né? E de tantas outras pragas que caíram lá, e por último livrou Israel da morte dos primogênitos, porque houve morte em toda a casa de Faraó, desde o menor até o maior, até o primogênito que dorme, que está lá no seio de Faraó, até o próprio filho de Faraó morreu, né? Mas o povo de Israel tinha um diferencial, né? Tinha a marca de Deus na vida, o sangue de Jesus, e tanto livrou dentro do Egito, como ele livrou na perseguição de Faraó. E quem era que ia adiante deles? Versículo 19: o anjo do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, livra o seu povo e a sua igreja. Então, Pedro Salatiel vai agora falar um pouquinho sobre essa questão, e depois nós estaremos concluindo
em nome de Jesus. Graças a Deus também, eu quero cumprimentar a amada igreja, os irmãos, os que estão também acompanhando nesse momento, nessa palavra abençoada aqui nessa noite, do nosso pastor José, no qual o Senhor já tem falado nessa noite aos nossos corações, como é de costume, quando o seu povo se reúne para ouvir a sua voz através da sua palavra. E a gente estava meditando hoje à tarde, conversando com o nosso pastor José, e a gente chegou a alguns certos denominadores dentro da palavra de Deus a respeito do que está acontecendo em meio a este caos que está acontecendo globalmente na face da terra por causa dessa enfermidade, por causa dessa epidemia. E não é de se admirar que o inimigo, meu pastor José, nesse momento de tribulação que a humanidade está passando, não é de se admirar que o próprio inimigo, Satanás, ele venha usar malícia através das profetadas, através dos sonhos, através de falsas revelações, porque ele sabe que a humanidade está fragilizada nesse momento, entendeu? Então a humanidade está querendo se inspirar em alguma coisa. E é nesse momento que o inimigo de nossas almas, ele está aproveitando a oportunidade para induzir a mente das pessoas. As pessoas já são cegas para o Evangelho, aí ele vai pegar um momento de fraqueza desse para cegar mais a mente das pessoas, para que as pessoas não venham meditar na palavra, para que as pessoas não venham meditar a respeito da salvação, que Jesus está ao nosso lado para nos livrar. Nessa noite, nosso pastor já trouxe muitos respaldos bíblicos, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E se você que está nos escutando nessa noite, se você teme ao Senhor, se você está com o seu coração aberto para o Senhor Jesus, creia que o Senhor já acampou seus anjos em seu redor. Então nós não precisamos meditar a nossa fé em cabelo de anjo, em pena de asa de anjo. Eu estava até pensando, pastor, talvez se fosse a pena de um anjo que tivesse dentro da Bíblia, se alguém tivesse encontrado a pena de um anjo, não é verdade, evangelista? Se tivesse encontrado uma pena de um anjo, até mesmo eu, meu pastor, eu ia ficar, assim, apreensivo, porque o negócio era estranho, diferente. Mas digamos, quem é que não pega na Bíblia de vez em quando para ler ela e de repente começa a coçar o olho e cai num cio de cabelo do olho dentro da Bíblia e de repente vem uma palavra tão maravilhosa que você passa a mão na cabeça e diz: oh, palavra abençoada, e você começa a passar a mão na sua cabeça e sem você perceber cai um cabelo dentro da Bíblia. Então o inimigo de nossas almas, aproveitando esse momento de fragilidade da humanidade, mais uma vez ele quer se mostrar para as pessoas através de falsas revelações, através de falsos sonhos. E quando se fala em certas, isso a gente pode até dizer, meu pastor, não sei se estou errado, se estou equivocado, o Senhor pode me corrigir, mas isso já pode até se tratar de falsas doutrinas, através de sonhos, através de falsas revelações, e trazer esses sonhos, essas revelações, essas, digamos que falsas revelações para dentro da igreja hoje, e até mesmo confundir aqueles que já estão firmados na fé, entendeu? Até mesmo nós, se nós não vigiarmos, não tivermos cuidado, vamos ser enganados. Então, para ser breve nessa noite, não sei de Padônia aos irmãos, eu vou falar algumas coisas aqui de quando eu era um ex-babalorixá, quando eu era um ex-macumbeiro, que eu nasci dentro da religião pagã, mas Jesus foi lá e me arrancou de lá para ser um servo seu. Quando vejamos que dentro da religião espírita há, digamos que, preparos espirituais que são feitos com cabelos humanos. Na maioria das vezes os macumbeiros, não tenha raiva de mim, você que tem sua religião, de estar escutando nesse momento, porque eu fui macumbeiro. Não adianta o macumbeiro chegar para mim e dizer que é bonzinho, que é mentira sua. Me perdoe pela falta de expressão, porque eu fui macumbeiro também. E todo macumbeiro tem um pretexto de dizer em seus lábios que ele é bom, que ele não faz mal a ninguém, mas é uma falsa palavra. E eu muitas vezes vi com os meus olhos como eram feitos os rituais, e por muitas vezes bruxaria, trabalhos feitos na encruzilhada, que eram feitos com cabelos humanos, colocados dentro dos sepulcros,
dentro de cemitérios, dentro da boca de sapo, de bode, despachados nas encruzilhadas, e as pessoas enfermas, e muitas vezes não sabem de onde vem essa enfermidade, feito com o cabelo. Quantos homens de Deus não já têm posto as mãos sobre a cabeça de alguém que está endemoniado, expulsa aquele demônio em nome de Jesus, e aquele demônio tem que obedecer e sair? E quando aquele demônio é expulso daquela pessoa, a primeira reação que aquela pessoa tem, ela vomita, e por muitas vezes ela vomita bolas de cabelo. E o significado desse cabelo é o quê? Bruxaria, macumbaria, ocultismo, magia negra, entendeu? Por muitas vezes as pessoas, é mais fácil acreditar em uma heresia dessa, eu posso dizer que isso é heresia, sem medo, do que acreditar na própria palavra do Senhor, onde a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Não é o nosso derredor, é ao nosso redor, acampa perto de nós. Então, evangelista, é muito interessante que nós paramos para analisar essas coisas, onde muitas vezes você fala de Jesus para alguém, eu falo de Jesus para alguém, ele não dá crédito. Quando você fala de Jesus para ele, nem eu falo também de Jesus para ele. Quando nós falamos de Jesus, ele não dá crédito, mas ele dá crédito a um sonho desse, ele dá crédito ao cabelinho do anjo, ao cabelinho que está dentro da Bíblia, mas ele não quer saber de Jesus, esse Jesus que morreu lá na cruz do Calvário, que está aqui na Bíblia Sagrada, que fala desse Jesus, que veio para morrer por todos, né, que aquele nele crê. Glória a Deus. Então, quando falamos de milagre, só tem um que pode fazer milagre, é Jesus de Nazaré. Não adianta nós querermos acreditar em certos sonhos, em certas visões de cabelo na Bíblia, de pérola de rosa dentro da Bíblia. Geralmente, nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, que eles disfarçam que são apenas rezadores, mesa branca, aí o disfarce começa. Realmente é uma mesa branca, mas em cima dessa mesa tem alguma coisa. E a primeira coisa que você vai encontrar na mesa de um rezador que diz que não é macumbeiro, mas ele que é mesa branca, é uma mesa com uma toalha branca e um copo d'água em cima. Aí as pessoas não sabem que estão sendo enganadas, que é um dos elementos mais usados dentro do candomblé, dentro da religião espírita, é o copo com água. Existe uma entidade que eu acho que o mundo inteiro conhece, para quem é religioso ou conhece algumas religiões, que se chama Exu, que dentro da religião do candomblé é os mensageiros dos orixás, que já são outros demônios também, né? A oferenda de Exu é farofa com dendê e uma jarra d'água, e as pessoas não sabem disso, e muitas vezes elas acreditam que aquela água vai lhe trazer benefício, vai lhe trazer bons fluidos. Na verdade, as pessoas estão sendo enganadas. E quantos servos de Deus, meu pastor, estão sendo enganados mundo afora? Pessoas que já têm uma base de conhecimento na palavra de Deus, já caminham com Jesus, lendo, praticando o evangelho, mas estão sendo enganadas de alguma maneira. Então, a palavra que o nosso pastor está querendo ou trouxe, né, para você nessa noite, que seja para você abrir os seus olhos espirituais e você venha entender, né, e compreender que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor, né? Você não precisa beber água com cabelo de anjo, você não precisa exercer a tua fé levando uma rosa vermelha para casa, você não precisa ir ali na mercearia comprar um quilo de sal e jogar na tua casa todinha. Quem vai fazer as coisas amargas da sua vida ficarem doces é Jesus de Nazaré, se assim você clamar e você ter fé. A palavra do Senhor diz aqui no Salmo 125, que diz aqui: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se você começar a praticar sua fé, exercer ela e confiar que o Senhor é o seu pastor, ele vai ser o seu pastor. Que você botar na sua mente, no seu coração, que você confia verdadeiramente no Senhor, o Senhor vai estar aqui pronto para te ajudar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amado ouvinte da palavra do Senhor, que está nos escutando nessa noite, né, deixa essa palavra para você. Não seja enganado, ou melhor, não deixe que o inimigo venha cegar o teu entendimento,
venha colocar coisas no seu coração e você ser enganado e não venha usufruir, né, da palavra do Senhor e ter direito à salvação, porque Jesus veio para todos, mas poucos querem Jesus. As pessoas estão procurando alguma coisa para se agarrar, como o nosso pastor acabou de falar há pouco distante, né? Algumas pessoas hoje estão procurando o cabelo do anjo na igreja. E amanhã, se começarem a procurar o cabelo de Pedro, né? Porque Pedro também foi servo do Senhor, mas ele tem um cabelo grande. E amanhã, se as pessoas começarem a procurar o cabelo de Maria na Bíblia, aí vão sempre se esquecendo de Jesus, sempre botando Jesus em outro lugar. Aí você não se queixe que você não ouviu a palavra de Deus e que você foi enganado, porque os profetas de Deus estão sobre a face da terra, os homens de Deus, os ministros da palavra de Deus, os pastores, né, que estão pregando a palavra do Senhor nos 4 cantos da terra, para que você não venha ser enganado. Amém? Eu sou grato por essa rica oportunidade nessa noite e que o Senhor continue vos abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma palavra, irmão, que nós temos que observar, dita pelo presidente Salatiel, sobre a questão da revelação. Eu estava aqui meditando que a maioria das heresias que nós temos hoje, das falsas doutrinas, das falsas religiões que tem no mundo, elas surgiram de sonhos e visões. Sonhos e visões. Se a gente não tiver cuidado, a gente entra por esse caminho da heresia, porque nós já temos a revelação verdadeira, e a revelação verdadeira é aqui, ó. A palavra de Deus é a nossa maior regra de fé e prática. Nessa nós podemos confiar, essa se cumpre, louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos receber essa palavra, guardar essa palavra em nossos corações, orar ao nosso Deus, pedir a graça de Deus, aprender a confiar no Deus que livra, no Deus que guarda, no Deus que protege, entender que Ele está conosco, e se nós ficarmos doentes, é porque houve o permissivo de Deus, mas não entrar pelo caminho do desespero. Não faça isso não, meu irmão. Creia no Deus que você serve, criamos no Deus que nós servimos, e possamos compreender que Ele é o Deus que livra o seu povo. Ainda que caia, não ficará prostrado. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é suficiente para fazer isso e muito mais em nossas vidas. É suficiente. Eu não preciso de artifício mecânico. Não, eu já tenho um Deus que é por mim. A igreja tem um Deus. Aleluia, irmão. Jesus não morreu na cruz para que a sua igreja morra de coronavírus, não. Eu não acredito, não. Jesus não derramou o sangue dele na cruz todinho pelo seu povo, para esse povo morrer tudo de coronavírus, ou então ser salvo pelo cabelo de um anjo ou o cabelo de bebê dentro da Bíblia. Eu não creio nisso, não. Eu já tenho um Deus que é por mim, e nós já temos um Deus que é por nós, e que você possa guardar essa palavra no seu coração, e certamente ela vai edificar a tua vida, a tua casa e a tua família. Creia no Deus que você serve, porque o teu Deus é grande, o teu Deus é protetor, Ele é o Deus de livramento. Vamos continuar tendo cautela, vamos continuar tendo cuidado, mas não nos desesperar e entender que nós temos um Deus que é por nós.